Imagine só, enquanto hoje temos chuveiros quentes, sabonetes perfumados e produtos de higiene para todos os gostos, a Europa medieval lutava contra a sujeira com recursos que, para nós, parecem quase primitivos. Mas não se engane, mesmo sem a tecnologia que temos hoje, as pessoas da época faziam o possível para se manterem limpas, cada um dentro de suas possibilidades. A falta de saneamento básico, o acúmulo de lixo e a proliferação de parasitas transformavam a higiene em uma batalha diária, mas isso não significava que eles simplesmente desistiam. Vamos mergulhar nesse universo e descobrir como, apesar de todas as dificuldades, os medievais tentavam preservar o mínimo de limpeza em um mundo onde até a água era um luxo. Para a nobreza, tomar banho em banheiras com água aquecida era um privilégio, enquanto a classe média frequentava banhos públicos. Já os camponeses, esses sim, enfrentavam uma realidade bem mais dura. Sem água encanada, carregavam baldes de poços ou rios até suas casas, e cada banho era um verdadeiro esforço físico. Muitos se lavavam com pouca água, quase sempre fria, e quem não tinha espaço em casa fazia isso ao ar livre. Apesar do trabalho árduo, o banho ajudava a remover o suor, a sujeira e até os parasitas que infestavam o corpo. O sabão era raro, mas quando aparecia, era feito de cinzas, sal e cal, uma solução rudimentar, porém melhor do que nada. Alguns, esgotados pela rotina, chegavam a desistir de se lavar, mas a maioria tentava, mesmo que de forma precária. Quanto aos banheiros, os nobres tinham assentos com buracos sobre fossas, enquanto os mais pobres usavam latrinas coletivas ou, na falta delas, pinicos que eram esvaziados em fossas ou diretamente nos rios. A falta de papel higiênico era suprida com palha, musgo ou folhas, o que estivesse à mão. Muitas pessoas acreditavam que o mau cheiro das fezes atraía doenças, então alguns jogavam o conteúdo dos pinicos pela janela, agravando ainda mais a sujidade das ruas. Embora essa prática fosse mal vista e até proibida, muitos ignoravam as regras, transformando as cidades em verdadeiros depósitos de lixo e dejetos. A roupa também era um desafio. Os camponeses, em sua maioria, tinham apenas um conjunto de vestimentas, uma camisa de linho por baixo e uma túnica de lã por cima. Lavar roupas era um trabalho pesado, então muitos dormiam nus quando o clima permitia, reduzindo a necessidade de trocas frequentes. Quem podia ter mais de uma peça alternava enquanto a outra secava. As lavadeiras usavam sabão de cinzas e lavavam tudo nos rios, os mesmos rios poluídos por esgoto e lixo. Não à toa, piolhos e pulgas eram companheiros constantes. Para combatê-los, as pessoas se reuniam para se ajudar, usando pentes de dentes finos ou até os dedos para remover os parasitas. Alguns até levavam especialistas em despiolhar durante viagens longas, como nas cruzadas. Os colchões de palha, embora baratos, eram um prato cheio para insetos. Para amenizar o problema, muitos misturavam ervas aromáticas como hortelã, camomila e lavanda à palha, na esperança de afastar as pragas. Cobertores de lã e travesseiros de tecido completavam o conjunto, mas mesmo assim as noites eram uma luta contra os bichos. E as mulheres? Em uma época em que a menstruação era tabu, elas recorriam a retalhos de pano, musgo ou até pequenos tampones feitos com tiras de tecido enroladas em galhos. Muitas escondiam o assunto por vergonha, usando ervas perfumadas para disfarçar odores. A falta de informações e o preconceito tornavam a higiene íntima ainda mais complicada. Apesar de tudo, a higiene não era completamente negligenciada. Lavar o rosto e as mãos ao acordar e antes das refeições era considerado uma questão de educação básica. Como comiam com as mãos, a limpeza era essencial para evitar doenças. Mesmo com recursos limitados, as pessoas faziam o que podiam para se sentir mais limpas e dignas. Viver na Idade Média era, sem dúvida, uma prova constante de resiliência. Em um mundo onde o lixo se acumulava nas ruas, os rios viravam esgotos a céu aberto e os parasitas eram quase inevitáveis, cada pequeno gesto de higiene era uma vitória. E, no fim das contas, isso prova que, não importa a época, o desejo por limpeza e bem-estar sempre esteve presente, mesmo que, às vezes, de formas que hoje nos façam torcer o nariz. Mas se engana quem pensa que a falta de recursos impedia a criatividade na busca por soluções. Para disfarçar odores, um desafio constante em uma época em que o banho era raro e a vida, curta, as mulheres medievais recorriam a artifícios que hoje nos soariam, no mínimo, curiosos. A expectativa de vida reduzida, especialmente entre as camponesas, que viviam sob o peso de um trabalho extenuante com acesso mínimo a recursos, sugere que muitas delas tinham menos ciclos menstruais ao longo da vida do que as mulheres modernas.
Mas isso não significava que desistissem de cuidar de si. Sem escovas de dente, limpavam os dentes com galhos, os de aveleira eram os preferidos, esfregavam a arcada com pedaços de lã ou enxaguavam a boca com água. Quem podia permitir-se um pouco mais misturava sal e sálvia para criar uma pasta rudimentar, capaz de refrescar o hálito e clarear os dentes. E aqui está uma ironia fascinante. Embora o açúcar fosse um luxo quase inacessível, o que poupava muitos do flagelo das cáries, a dieta à base de pão de moagem grosseira desgastava os dentes até o limite. Quando a dor se tornava insuportável, a solução era drástica: extração sem anestesia, muitas vezes nas mãos de barbeiros cirurgiões, cujos métodos beiravam o torturante. Para suportar o procedimento, os pacientes se embebedavam até perderem a noção da realidade, um remédio tão cruel quanto a própria dor. Enquanto os homens enfrentavam suas batalhas nos campos ou nas oficinas, as mulheres medievais gerenciavam verdadeiros impérios domésticos. Além de preparar refeições, ordenhar vacas e cuidar da horta, suas rotinas incluíam fabricar manteiga, assar pão e moer grãos. E, como se não bastasse, recaía sobre elas a responsabilidade de manter a casa livre de pragas, uma guerra diária contra pulgas, piolhos e outros invasores indesejados. Livros de etiqueta da época sugeriam o uso de lençóis brancos para facilitar a identificação dos insetos, enquanto algumas donas de casa espalhavam folhas de amieiro pelos cômodos, na esperança de afugentar os parasitas. Mas a luta não terminava dentro de casa, como as cidades esperavam, em vão, que os habitantes mantivessem limpos até os espaços públicos. Eram as mulheres quem, mais uma vez, arcavam com essa tarefa invisível. Sem acesso à educação e com pouquíssimas oportunidades de aprendizado, os camponeses medievais viviam à mercê de crenças que mesclavam superstição e fé. Com o crescimento da influência da Igreja, muitos recorriam a orações para curar doenças, enquanto a medicina ainda engatinhava entre tentativas e erros. Mas, aos poucos, o conhecimento começou a se espalhar pela Europa. Ideias inovadoras, algumas das quais ainda ecoam na medicina moderna, surgiram desse período. Hospitais foram construídos, cirurgias foram realizadas, antissépticos foram testados. Descobriu-se, por exemplo, que o vinho podia desinfetar feridas e que a cauterização ajudava a fechar cortes profundos. No entanto, mesmo com esses avanços, uma conexão crucial seguia ignorada: a relação entre higiene e infecção. Sem entender que a sujidade propagava doenças, muitos continuavam a morrer por causas que hoje nos parecem evitáveis. A alimentação dos camponeses refletia essa mesma precariedade. Baseada no que conseguiam cultivar, feijões, grãos, legumes e cebolas, a dieta era tão vulnerável quanto as colheitas. Se a terra ou a água próxima estivesse contaminada por dejetos humanos ou animais, os alimentos carregavam esse risco invisível. Sem refrigeração, os vegetais frescos desapareciam no inverno, e os grãos armazenados podiam apodrecer ou ser infestados por parasitas. Um descuido com cogumelos venenosos ou cereais estragados podia desencadear desde simples indigestões até surtos de diarreia ou doenças mais graves. A carne, um luxo inacessível para a maioria, era consumida apenas em ocasiões especiais e, mesmo assim, precisava ser salgada ou cozida por horas para não estragar. Em anos de más colheitas, a fome era uma sombra constante. Comer, aliás, era um ato que dispensava formalidades. Sem talheres, exceto pela onipresente faca, as pessoas usavam as mãos, lavando-as antes e depois das refeições por uma questão de etiqueta, mas não de eficácia real. A sujeira sob as unhas e a água contaminada anulavam qualquer esforço de limpeza. Enquanto isso, os médicos da época ainda se apegavam à teoria dos humores, vinculando doenças a desequilíbrios no corpo, às estações do ano ou até aos astros. Achavam que parasitas nasciam espontaneamente dentro dos humanos, como se fossem uma maldição natural, e receitavam dietas restritivas, menos frutas, por exemplo, para prevenir infestações. Mas, claro, ninguém fazia a ligação óbvia, que a falta de saneamento básico e a resistência em lavar-se atraíam pragas, não importava quantas vezes as mãos fossem enxaguadas. Até a aparência pessoal era um desafio. Sem espelhos de qualidade, feitos de vidro com revestimento de chumbo ou metal polido, que distorciam a imagem, muitos homens dependiam de barbeiros para o ritual semanal do barbear. Os camponeses mais pobres, sem condições de pagar pelo serviço ou sequer de ter um espelho, simplesmente deixavam a barba crescer. Quanto às mulheres, a luta contra os piolhos era tão rotineira que qualquer método era válido, desde passar cola em uma fatia de pão e acender uma vela no centro para atrair as pulgas até lavar os cabelos com água salgada do mar e lavanda, soluções que, na melhor das hipóteses, davam alívio temporário.
Outros recursos beiravam o absurdo: queimar sementes de camomila e inalar a fumaça para expulsar os vermes dos dentes ou aplicar preparados amargos nas orelhas para eliminar parasitas imaginários. Os remédios da época, muitas vezes tóxicos, incluíam minerais como mercúrio. Se o paciente vomitava ou tinha diarreia violenta, os médicos celebravam: era o corpo se purificando. Viver na Idade Média era, acima de tudo, um exercício de adaptação. Em um mundo onde a ciência ainda engatinhava e a superstição ditava regras, cada pequena inovação, por mais primitiva que nos pareça hoje, era uma faísca de esperança. E, mesmo com todos os equívocos, esses esforços provam algo fundamental: o desejo humano por saúde, limpeza e dignidade nunca se apaga. Só muda de forma.